Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês tenham tido um bom dia e estejam tendo uma boa semana. Hoje eu queria falar com vocês sobre a experiência que eu tive durante o meu dia. E, cara, como foi difícil amarrar essa experiência, porque eu não estava entendendo o que Jesus queria falar comigo. E, e foi um dia bem difícil, assim, de entender. Eu ficava só boiando mesmo, assim. E aí agora eu falei assim: ah, Jesus, então eu vou dormir sem entender. Vou dormir sem entender mesmo. E aí agora de noite eu vi um post do Hugo da Colo de Deus que explicou exatamente o que eu precisava, me deu um insight, né? Vamos lá. Então, hoje eu acordei, aí eu comecei o meu dia. Eu vou na missa todo dia, e aí às vezes eu chego um pouquinho mais cedo. E aí eu faço as intenções do meu Santo Terço, né? E às vezes consigo rezar um mistério ou dois, e aí eu vou rezando o resto durante o dia, né? E aí hoje foi um desses dias que eu cheguei mais cedo lá, e aí eu fiquei rezando sobre as intenções. E aí, conforme eu ia estudando, ai, que louca, conforme eu ia rezando, a moção que Deus me trazia para rezar era para que eu rezasse pelas crianças, pelas pessoas que eram pequenas, sabe? No começo era uma moção assim, de todas as pessoas que eram pequenas na sociedade, que passavam necessidades básicas, assim, que tinham como é que fala? As necessidades básicas delas não eram supridas e que elas não tinham a dignidade tirada por conta das questões sociais. Mas conforme foi passando o tempo, eu me vi rezando especificamente para crianças, né? Para crianças que passavam fome, que passavam frio, que tinham a infância roubada, crianças que viviam situações que não eram para elas viverem, crianças que tinham perdido a inocência, várias questões que Deus foi trazendo. Inclusive, ele me deu uma visualização enquanto eu rezava sobre um ônibus, tipo, um ônibus de escola, assim, cheio de crianças. E ele também me deu outra visualização durante a oração de um mar, porque eu tô muito apegada naquela palavra de Pedro, né? De caminhar até Jesus, como Pedro fez. E aí ele me dava uma visualização de mim num mar, tudo escuro, e várias crianças do meu lado, e a gente caminhando até Jesus, né? E enquanto eu rezava, vinha uma sensação muito forte assim no meu coração, de angústia, muita angústia, e de tristeza, assim, um peso, e ao mesmo tempo uma saudade, assim. E aí, beleza. E aí eu rezei com aquilo, e aí eu chorei, tipo, comecei a chorar do nada. Aí tá, acabei minha oração, desci pra missa, beleza. Qual foi minha surpresa? Que no evangelho tinha uma frase assim, ó. Quem se faz pequeno como criança é o maior no reino dos céus. E aí eu fiquei pensando sobre isso, tipo, o que que você quer dizer com isso, né? Tipo, porque quando você pensa em criança, em ser pequeno, você pensa em várias coisas, né? Tipo, quando Jesus falava seja como as criancinhas, você pode pensar numa pureza, você pode pensar numa dependência, você pode pensar em várias características infantis que você pode imitar da criança, né? Que conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essas coisas. E essa é uma questão que eu tenho muito. Eu sempre falo isso com a minha psicóloga, de que eu tenho muito medo de perder a minha criança interior, né? Tanto que eu sou muito sensível, sou muito ligada, né? Eu faço pedagogia. Então eu tenho uma coisa muito forte com as crianças, né? Da inocência também. E aí eu comecei a pensar, né? O que Jesus quer que eu olhe nas crianças? Qual característica que ele quer que eu olhe para as crianças, né? Aí beleza. Aí não entendi nada e fui pra minha aula bem plena. Eu tava morrendo de sono, nossa senhora. Mas aí eu tava muito empolgada, porque eu ia ter uma aula hoje que ia ser um estudo de um caso clínico. E quando eu peguei esse caso, eu me identifiquei muito com o caso, então eu fiquei super empolgada, né? Só que aí, tipo,
não foi uma coisa, porque eu sou naturalmente assim, né? Tipo, eu não. Muitas vezes eu não dou o meu melhor nas coisas, sabe? Tipo, eu fiz lá tipo, quando eu peguei o caso, achei legal, interessante, mas eu falei assim, ah. É fácil isso. Eu vou. Tirei de letra, né? Tipo, joguei na internet, vi que a gente tem que resolver o caso, só pra vocês entenderem. A professora dá um problema, né? E igual matemática, sei lá, tipo, só que na psicologia. Uma pessoa com tais sintomas, não sei o quê, e aí você tem que resolver esse problema. Da sua hipótese diagnóstica, como você trataria, né? Enfim. E aí, tipo assim, quando eu peguei o caso na mão, eu falei, nossa, eu tava achando que ia ser super difícil, tava achando que ia, tipo, ser super desafiador, e foi super fácil. Joguei na internet e a coisa já aconteceu pra mim, né? Beleza. E fui lá na aula, falei, nossa, sou muito boa. Fiquei, tipo assim, fiz todo um esquema, assim, sabe? Tipo, como eu faço normalmente, mas eu não me aprofundei na coisa como eu sei que poderia me aprofundar. Aí eu cheguei na aula, tipo, super curiosa pra saber o que as pessoas iam falar e tal. E aí foi muito engraçado, porque eu tava muito autoconfiante. E aí, quando todo mundo começou a falar o diagnóstico, eu percebi que, tipo, teve 3 diagnósticos. Um que era igual ao meu, que foi a maioria, e mais outros 2. Um deles eu sabia que não era, porque eu conhecia direitinho. E o outro eu falei, ah, nunca ouvi falar, não deve ser. E aí, tipo, não era o meu diagnóstico. E eu fiquei arrasada. Tipo assim, eu falei, gente, como assim não é? Eu tinha certeza que era, sabe? E aí foi muito, muito, muito interessante, porque é, eu até tinha verbalizado para uma amiga no dia anterior. Eu tinha falado assim, ai, nossa, com certeza é essa a resposta. E eu falei, super fácil, né? Tipo, e tal. E aí ela foi uma das pessoas que acertou, né? E aí eu fiquei contemplando o quanto ela era, tipo, que ela, tipo, se empenhou mais do que eu, sabe? E eu fiquei, tipo, nossa, cara, eu não acertei, não porque eu não sou capaz, mas porque eu não me empenhei o suficiente pra isso, né? E aí, isso me deixou extremamente deprimida, porque eu tenho uns mecanismos, né? Tipo, é, então eu falei, cara, como eu não consegui, né? Mas aí depois, durante o dia, Deus foi me fazendo refletir, né? Tipo, que tava tudo bem eu falhar, né? Porque eu tenho muito isso com a faculdade, eu me cobro muito. E tava tudo bem eu falhar. E aí eu fui entendendo que Deus ministrou comigo humildade. Que Deus. Aí ele me lembrou do juvenil que eu trabalhei, um retiro que eu trabalhei recentemente. E que eu fui líder, né? Tipo, que é um negócio que você tem um grupo de pessoas e aí você meio que vai conduzindo nas atividades e vai vivendo o retiro com essas pessoas e tal, pra ficar em grupos menores e para as pessoas conseguirem fazer vínculos e, né, tipo, se abrirem mais pro retiro. E aí eu me lembro que pela primeira vez eu saí do juvenil com a impressão que eu tinha dado todo o meu máximo, sabe? Que eu tinha dado todo o meu máximo na liderança. E aí. E foi engraçado, porque eu sabia que eu tinha falhado em várias coisas, sabe? Muitas, muitas coisas mesmo. Só que eu tinha dado o meu máximo e tinha sido muito, assim, aberta ao que as pessoas me falavam, sabe? Eu tinha sido maleável, eu tinha sido muitas coisas que eu não sou normalmente, sabe? Que eu sempre fico num pedestal e meio que não deixo as pessoas me corrigirem, as pessoas me ensinarem coisas. Eu não sou aberta, sabe? Tipo, pra diálogo muitas vezes. Tanto que esse canal tá me ajudando muito também a, tipo, conseguir escutar as pessoas, sabe? As pessoas que assistem vêm falar comigo e eu falo, nossa, legal, não sabia que você pensava isso. Mas também conseguir. Apesar de eu ser muito empática, eu tenho essa barreira da comunicação, né? E aí Deus foi me mostrou essa diferença, né? Cara, que loucura. Tipo, no juvenil eu sabia que eu não tinha correspondido a toda a exigência de uma liderança, mas eu sabia que estava tudo bem, porque eu tinha dado o meu máximo e Deus tinha usado o meu máximo lá. E tudo que eu não pude suprir, Ele supriu com a graça dele, sabe? E em contrapartida, eu não tinha dado o meu máximo no caso. E eu tinha achado que eu era melhor, que assim, nossa, que eu era muito boa, que eu não precisava ficar me debruçando. E aí eu cheguei lá e, tipo assim, essa minha amiga
me mostrou realmente o que era ser uma estudante, tipo, dedicada, sabe? O que era dar seu máximo. Porque ela não acertou todas as coisas, sabe? Mas, tipo assim, o jeito que ela se expôs, e eu amo muito ela, o jeito que ela se expôs foi muito inspirador pra mim, sabe? E é engraçado também, outra coisa que eu queria falar, aí, isso que as crianças, concluindo, né? Que eu falo várias coisas ao mesmo tempo. E é isso que Deus quis ministrar comigo hoje sobre as crianças, né? Que as crianças, elas são muito assim, elas se entregam completamente às situações, elas não têm medo de errar e elas não têm um peso no aprender, sabe? Tá tudo bem se elas errarem e tá tudo bem, tipo, elas são. Algumas não, né? Elas vão crescendo e vão ficando ruim. Mas, tipo assim, é sempre esse movimento de, tipo, eu errei, então eu vou fazer de novo até eu acertar, né? E também elas são super humildes, assim, sabe? Quando elas não sabem alguma coisa, elas perguntam, sabe? Tipo, e elas não costumam subestimar muitas as coisas, sabe? É, e aí eu achei muito incrível, elas são curiosas. Eu achei muito incrível o que Deus estava ministrando comigo através disso, né? E outra coisa que eu queria falar, essa parte é um pouco interessante, eu nem sei se isso é real, assim, sabe? É, enfim, mas a psicologia ela explica um pouco. Eu tive um sonho também durante a tarde, depois que essa situação aconteceu, eu senti muito forte a presença do inimigo, assim, durante o meu dia. Porque eu abri uma brecha, né? Quando a gente tá mal, quando acontece uma situação de dor, assim, e isso é muito comum na depressão, principalmente, assim. Porque quando tem uma brecha, a gente começa a pensar um monte de coisa, a terapia cognitiva vai falar, e esses pensamentos, eles determinam nossas emoções, né? E, e aí, tipo assim, eu comecei a pensar um monte de coisa a partir dessa situação, né? E eu fiquei super deprimida. E aí eu dormi e eu tive um sonho, tipo, muito tenso, que eu tava na minha casa, e aí, em determinado lugar, que é um predinho que a gente tem aqui, e a gente quase não usa lá, né? E aí, tipo, dentro desse predinho eu tava lá e eu tava acontecendo várias coisas diferentes. Tipo, tinham objetos voando, tinham várias coisas diferentes, assim, e tava bem escuro. E eu tava me divertindo com aquelas coisas. E elas claramente não eram coisas legais, sabe? Tipo, eu não sei explicar, é muito difícil explicações, né? E aí, beleza. E eu fiquei um tempão me divertindo lá, até que chegou um momento que minha mãe chegou. E aí ela falou assim pra mim, sai do predinho, sai daí, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei, eu tô brincando. Ela falou assim, você tá brincando com essas coisas? Não pode brincar com essas coisas, né? E aí eu vi uma criança, foi assustador. Eu vi uma criança, tipo, parada assim na frente da porta. E aí eu falei, e aí eu saí e tal, e aí eu, de repente, no meu sonho, eu comecei a enxergar que aquilo era ruim, sabe? E aí eu achei muito simbólico, tipo, muito assim, elaborador, né? Tipo, a questão da humildade, né? Tipo, a criança representando a humildade no meu sonho. E assim, foi muito assim a presença do inimigo pra mim, sabe? E foi muito tenso, assim, eu acordei e eu falei, mano, que sonho foi esse? Fazia muito tempo que eu não tinha esse sonho, assim. Então, Deus ministrou muito isso comigo, né? Que eu preciso ser humilde como as crianças, que eu preciso ser pequena como as crianças nesse sentido, sabe? De conseguir me entregar para as coisas de coração e não subestimar as coisas, querer aprender, sabe? Querer mais e mais aprender. E é isso que ele fez, e foi muito difícil eu, tipo, entender todo esse processo, porque foi muito simbólico e foi meio que, sei lá, eu tive dificuldade. E hoje foi um dia também meio down, assim, sabe? Às vezes acontece uma situação e a gente deixa estragar, eu deixo estragar muito o dia, assim, né? Enfim, e é isso, gente. Então espero que tenha edificado vocês de alguma forma. E Deus abençoe muito vocês, todas as coisas que vocês tocam, que vocês possam ser muito humildes, que vocês possam refletir a respeito da postura de vocês, como eu refleti a respeito da minha postura, e que Maria Santíssima possa ser exemplo de humildade para vocês, de obediência e de silêncio, e que ela passe à frente de todas as coisas que vocês vão fazer. Salve Maria, beijão.